querido intercessor, guerreiro de Deus. Estamos aí nessa série muito especial, onde nós estamos trabalhando agora nesse módulo também com você sobre as armas do guerreiro. E nós já vimos sobre a importância, com a pastora Silvia, vocês estiveram na semana passada, sobre a nossa armadura, sobre o escudo da fé. E hoje nós vamos falar sobre a nossa espada. Como guerreiros de Deus, nós temos uma espada tremenda, uma espada poderosa para enfrentar o inimigo. Qual é a nossa espada? Eu sei que você já sabe qual é a espada. E nós vamos falar um pouco sobre essa preciosa espada hoje. A palavra de Deus é a sua espada. Encontro de número 14 do nosso guia de estudos do Amai, volume 2. A sua arma de ataque para vencer o inimigo é a palavra de Deus. Para derrotar Satanás, você usa a palavra de Deus. E a palavra de Deus é poderosa. E a própria palavra de Deus, ela fala dela mesma. E ela conta o que ela faz em nosso favor. E eu quero destacar com você hoje o texto-chave, que é Hebreus 4:12, que nos fala assim: pois a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Ela é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Olha que tremendo esse texto da palavra, que tremendo o que ela diz sobre o seu poder e o que ela faz na nossa vida. Nós vemos o exemplo, a importância da palavra de Deus e como ela é usada na batalha espiritual, ela pode vencer o inimigo, sim. É a nossa arma para vencer Satanás, quando o próprio Senhor Jesus enfrentou a Satanás na tentação do deserto. Após 40 dias de jejum, o inimigo colocou-se diante do Filho de Deus com o propósito de derrubá-lo. Mas Jesus respondeu aos ataques de Satanás de uma forma clara, usando a palavra de Deus. E a gente pode ver isso em Mateus capítulo 4, versículo 1 a 11, quando o inimigo veio a Jesus e usou argumentos para que Jesus pecasse. Mas ele usou a poderosa espada da palavra e o inimigo teve que retirar-se derrotado. Não conseguiu vencer a Jesus. Aleluia! Ele é o Todo-Poderoso. Satanás está debaixo dos seus pés. Mas ali, como filho do homem, depois de 40 dias de jejum no deserto, um momento muito difícil, o Senhor Jesus usou a palavra de Deus para responder ao inimigo. Ele disse: está escrito. E assim o inimigo foi derrotado. A palavra de Deus é a verdade. E a verdade expõe e derrota a mentira. O inimigo, ele é o pai da mentira, como o próprio Senhor Jesus já nos disse. Então, ele procura distorcer a verdade, como ele tentou fazer na tentação. Lá em Mateus capítulo 4, Lucas 4, você vai vendo com mais detalhes ali, você vai perceber como ele tentou vencer Jesus fazendo distorções. Mas o Senhor Jesus, pela própria palavra, o derrotou. A palavra expõe as sutilezas, a palavra expõe os enganos do inimigo. Quando aplicamos a palavra, nós usamos a nossa espada poderosa. Cada vez que você aplica a palavra, em vez de você responder com seus sentimentos, com o seu coração aos ataques do maligno, aos argumentos que ele lança para confundir você, para distorcer a verdade, você usa a palavra de Deus, você diz: está escrito. Jesus falou assim. Deus diz na sua palavra desta forma. Então você está combatendo o inimigo pela palavra de Deus. Nós, quando aplicamos a palavra, então estamos usando a nossa espada. Ela é uma proteção para a nossa vida espiritual. Ela nos liberta de todo jugo maligno, de todo engano maligno, porque o inimigo é o enganador. Mas quando nós colocamos a palavra de Deus, ela expõe
tudo que é treva, e a treva não pode permanecer diante da luz. E a palavra de Deus é luz. E ela então dissipa as mentiras de Satanás. A palavra de Deus deve ser usada juntamente com uma vida de oração. Palavra e oração caminham juntos. Então o intercessor usa a palavra. O guerreiro de Deus precisa estar firmado na palavra de Deus. Não é discutir com o inimigo a partir dos seus argumentos, mas é enfrentá-lo com o que Deus está dizendo na sua palavra acerca daquilo que o inimigo está tentando ludibriar, tentando perverter e enganar. Cheios da palavra e do Espírito Santo, nós seremos guerreiros vencedores contra as astutas ciladas do diabo. Wesley Du falou algo muito importante sobre o que a palavra de Deus faz. Eu quero ler com você, isso está lá no nosso guia do Amai. A palavra nutre e fortalece a oração, aquece o nosso coração e incendeia o nosso espírito enquanto oramos. O crescimento espiritual depende do alimento espiritual diário. O poder no uso da palavra depende da vida de oração. O poder em oração depende do uso da palavra. Veja bem como ele está colocando aqui, né? Palavra e oração andando juntas. O Espírito Santo é o Espírito da palavra e também é o Espírito da oração. Deus revela o seu coração na palavra. Nós lhe revelamos o nosso na oração. Na palavra, ele vem para o nosso lado e vive em nós. Na oração, nós subimos ao seu trono e nos assentamos com Cristo. A oração deve basear-se na mensagem, na verdade e no poder de toda a Escritura. Eu vou repetir para você não esquecer. Toda a nossa oração deve basear-se aonde? Deve basear-se em 3 pontos. Vamos guardar isso. Na mensagem da palavra, na verdade da palavra de Deus e no poder da palavra de Deus. Nós não vamos enfrentar Satanás como guerreiros de Deus, repreendê-lo. Nós não vamos entrar numa batalha espiritual firmado nos nossos próprios conceitos, mas nós vamos entrar firmados nas verdades da palavra de Deus, o que Deus diz. Nós não vamos pelas nossas emoções, mas nós vamos estar firmados na mensagem das Escrituras. Nós não vamos na nossa própria força, mas nós vamos no poder que emana dessa Escritura, dessa palavra, porque ela é viva e eficaz, como nós acabamos de ler. Como essa espada, né? Ela é dinâmica, ela é viva. Então a palavra de Deus opera e a palavra de Deus age na nossa vida. Ainda mais um trecho de Wesley Du, ele diz assim: e esse ensino é especialmente verdadeiro em relação à oração de guerra, porque o poder espiritual para guerrearmos em oração, quer dizer, combate espiritual, batalha espiritual, é dependente da alimentação constante da palavra de Deus e da incorporação desta palavra na nossa vida. Então, para a batalha espiritual, nós precisamos estar alimentados com a própria palavra de Deus para enfrentar o inimigo. Não são os nossos conceitos, não são as nossas perspectivas, mas são as perspectivas de Deus, são os conceitos de Deus, é a verdade da palavra de Deus que vai nos dar a vitória. E é assim que todo guerreiro de Deus deve caminhar, firmado nessa palavra. Conheça a palavra de Deus. Porque se você não souber o que diz a palavra de Deus, se você não conhecer essa palavra, você não vai ter como enfrentar o inimigo. Você só pode enfrentar a Satanás quando você conhece. Jesus sabia a palavra, ele citou a palavra. Nós precisamos também estar firmados na palavra de Deus e citar a palavra de Deus no tempo de lutas, nas nossas orações. Quando nós estamos numa batalha espiritual, nós precisamos citar a palavra de Deus. Então conheça essa palavra e use essa palavra em oração quando você ora. Ore a partir das promessas da palavra de Deus. Deixe a palavra de Deus agir em você e mostrar o seu pecado. Deixe a palavra de Deus agir na sua vida. Deixe a palavra de Deus
né, ser a fonte, né, que você precisa. Essa palavra é necessário que ela emane de você quando você está em oração. Por isso, precisa conhecer, precisa estudar a palavra, precisa amar essa palavra, precisa observar essa palavra, temer esta palavra, para que então você possa enfrentar o inimigo. Você precisa ser achegado à palavra de Deus. Ela é a sua espada. Use a sua espada espiritual em todo tipo de enfrentamento contra o inimigo. Esteja sempre firmado nela. Obedeça aos seus ensinamentos, assim Satanás e seus demônios não poderão confundi-lo e nem penetrar em brechas abertas pela desobediência. Mais uma palavra importante do nosso escritor, aqui que nós estamos mencionando no encontro 14, né? Wesley Duro. O uso da escritura na guerra de oração é uma obra do Espírito Santo. Isto é Ele quem opera trazendo a palavra à nossa lembrança enquanto oramos. Então, quem traz a palavra de Deus ao seu coração quando você ora? O Espírito Santo. E Ele vai te dar o poder agudo e cortante enquanto a manejamos contra as trevas. Aleluia! Você pode dizer aleluia? Você tem a palavra de Deus. Ela foi entregue com esse propósito maravilhoso na batalha espiritual, de você enfrentar e vencer o inimigo pelo poder da palavra. O uso da escritura, então, na guerra de oração é fundamental para que você seja vitorioso. Satanás não resiste à palavra de Deus quando ela é usada no poder do Espírito Santo. Então, vamos usar a palavra de Deus sempre que você orar. Sempre que você estiver em tempo de batalha espiritual, de confronto, lembre o que a Escritura diz. Peça ao Espírito Santo que te traga a palavra para aquele momento. E o Espírito Santo trará palavras que você vai citar ali. Fatos bíblicos nos quais você vai se firmar. E você vai poder então enfrentar naquela batalha espiritual a partir do que a Bíblia diz. Assim como Jesus lutou, Ele é o nosso modelo. Vamos lutar usando a espada da palavra de Deus. Eu quero agora orar com você. E vamos pedir que o Senhor nos dê cada dia mais amor a essa palavra. Que cada dia mais a gente possa ler essa palavra, observar essa palavra. Porque se nós não usarmos a nossa espada, imagine um guerreiro. Vamos pensar nisso, um guerreiro que ele não conhece a arma que ele tem, ele não maneja aquela arma, ele não tem treinamento quanto àquela arma. Como que ele vai usar aquela arma na hora do combate, na hora da guerra? Ele não sabe como usar aquela arma, ele não conhece aquela arma. Então você precisa conhecer a palavra. Vamos orar sobre isso. E pedir que o Senhor dê a você mais e mais amor à palavra, devoção à palavra, prioridade para a palavra de Deus na sua vida pessoal e que diariamente você possa ter a sua devocional, o seu momento de estudo da palavra de Deus, como um guerreiro do Senhor, estar preparado para o combate espiritual. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui agora juntos e nós oramos, Senhor, para que a palavra de Deus, aleluia, seja amada, que a palavra de Deus seja lida, seja estudada, seja respeitada e obedecida, reverenciada. Senhor, que todos os guerreiros que estão aqui comigo nesse momento, eles estejam, Pai, colocando-se diante de Ti e pedindo mais e mais capacitação no uso da espada. Aleluia! Mas que, acima de tudo, eles possam buscar em amor nesta palavra sobre suas próprias vidas para serem tocados, transformados pela palavra. E a partir dessa palavra, eles possam, Senhor, então guerrear as Tuas guerras, aleluia, firmados nas verdades, firmados na mensagem, firmados no poder dessa palavra e serem vitoriosos para a glória e para a honra do Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Quero deixar um desafio para você essa semana. Vamos ler a palavra de Deus diariamente?
Se você estava se omitindo quanto a isso, quem sabe não estava levando a sério, né? Ou deixando para depois, vamos voltar ao estudo da Palavra de Deus. Estabeleça um compromisso diário de leitura, um caderno devocional. Então abre um bloco de notas no seu celular para você colocar ali o que Deus falar no seu coração. Seja prático e não deixa para depois, tá? É essa semana para começar, ok? É hoje. Vamos voltar para a Palavra de Deus, vamos conhecer a nossa espada, vamos amar a Palavra de Deus, vamos seguir após a Palavra de Deus. E você verá a diferença quando você entrar em batalha, em guerra espiritual, como essa observância da palavra, esse estudo da palavra, a leitura da palavra vai te ajudar em todo tipo de oração. E o Espírito Santo vai trazer a palavra do teu coração para as batalhas espirituais. Deus abençoe. Uma boa semana com a palavra de Deus na sua vida e no seu coração.